Bom dia, irmãos. Tudo bem, irmãos? Hoje estamos com um dia um pouco mais ameno, um pouco menos quente. Vamos começar nossa aula, irmãos. O tema dessa aula, irmãos, de hoje, na verdade, nós temos um conteúdo de 4 aulas para a gente tratar sobre o cristão e a TV, o cristão e filmes, né? A ideia, basicamente, é o cristão e o que ele assiste, como ele lida com isso. Mas, quando eu falo de TV, de filmes, leia ou entenda que isso se aplica a um livro que você lê ou a uma história que você ouve. Então, a minha ideia é ser algo meio genérico, mas de forma mais prática, como que nós lidamos, por exemplo, com assistindo televisão. É certo? É errado? A gente tem que vender a televisão de casa porque não pode ter? Ou a gente pode assistir de tudo e está tudo tranquilo? Então, essa é a ideia de, aos poucos, nós ir respondendo essas perguntas, tá? Para começar, irmãos, queria fazer uma pergunta. É uma pergunta, na verdade, bem filosófica. Aliás, antes dessa pergunta, quem gosta de assistir filme? Quem aqui é cinéfilo, sabe? Aquele que assiste filme, fala assim, ó, tem a lista de filme, dos próximos filmes, e tem aqueles filmes que você assiste, que você fala que você tem que parar, refletir o que o filme está falando, ou que você tem que ler depois uma análise do filme. Quem aqui é assim? Só o Ricardo? Aline? Tá, tem alguns. Quem assiste filme, mas gosta de assistir filme, mas assiste tranquilo. Eu assisto filme, boto lá na Netflix, vejo o que dá vontade lá e assisto. Tá, e quem aqui não gosta de assistir filme? Alguém aqui não gosta de assistir televisão, não gosta de assistir filme? Acho que ninguém, né? Todo mundo, em algum nível, gosta, né? Acho que uns mais, outros menos. Mas uma pergunta que a gente precisa pensar. Qual é a busca de todos os homens? O que de alguma forma, todo mundo, seja o crente, o descrente, seja o brasileiro, o japonês, a mulher, o pobre ou o rico, todos buscam. O que todos esperam, todos procuram, né? Qual é o motivo da vida? Alguém? Quem? Prazer? O que mais? Sentido. O que mais, irmãos? Felicidade. São boas respostas, mas... Tá bom, irmãos. Tudo isso responde de certa forma, mas a gente tem uma palavra, acho que mais... que reúne tudo isso, que é redenção. Todo homem, ele busca redenção. E aí eu queria dar alguns exemplos aqui bem... só iniciais aqui, para a gente... Pode falar, Ivan. Eu ia falar redenção, justamente. Todo mundo busca redenção. E aí a gente pode questionar, né? Como que todo mundo busca redenção? O crente busca redenção. Ele entende o que é redenção, né? É ser liberto de uma escravidão, né? É ter o seu preço pago, né? Isso de forma bem simplista. Mas e o descrente? E aquele cara que fala assim: eu não creio em Deus. Deus não existe. Como que ele busca redenção? Por que ele busca redenção? Será que é verdade? E é algo que a gente precisa pensar, irmãos. Vou dar alguns exemplos. Quando a gente pensa nesses movimentos, nesses grupos sociais de hoje em dia, que no geral partem de uma ideia bem filosófica. Então, por exemplo, quando a gente pensa num grupo feminista, o que eles buscam? A gente vai falar assim, o feminismo busca igualdade, a gente pode fazer uma lista do que eles vão falar. Mas, em um sentido prioritário, eles buscam redenção, irmãos. Quando a gente vê mulheres falando contra, sei lá, algum tipo de abuso físico, por exemplo, alguém que vai lá e bate na mulher.
E isso é algo legítimo de se reclamar, não precisa ser feminista para se reclamar sobre isso. Mas, de alguma forma, essa pessoa está buscando redenção. Todos buscam redenção em algum sentido. E por que todos buscam redenção? Porque, em algum sentido, todos entendem que existe uma queda. Não existe ninguém no mundo que fale, esse mundo é perfeito. Não existe ninguém no mundo que fale. Você pode perguntar para as pessoas dos mais diversos pensamentos. Você pode perguntar para um ateu, você pode perguntar para um crente, você pode perguntar para outras religiões. Mas vamos pegar um ateu, que é aquela pessoa que nega que existe um Deus. Ela vai falar que existe a queda. Ela não vai falar da queda, mas ela entende que existe a queda. Ela vai falar que o mundo é mau. Mas por que o mundo é mau? Porque as pessoas não têm estudo, porque falta estudo. As pessoas precisam estudar mais. Por que o mundo é ruim? Porque há desigualdade econômica. Então, há pobres, há ricos. E aí vai existir uma infinidade de problemas, de por que o mundo é mau. As pessoas vão falar das mais diversas coisas. Pela desigualdade, pela falta de desigualdade no sentido de pessoas que estudam mais, que têm um poder aquisitivo para isso, pela opressão de grupos opressores. A gente pode pensar em diversos porquês sobre isso. Mas o que há em comum é que todo mundo entende que existe uma queda. Eles não vão falar de queda, eles vão tratar nisso não como algo religioso, numa queda contra Deus, né? Que cair da graça de Deus. Eles não vão falar sobre isso, mas eles entendem que o mundo está quebrado. É algo que todo mundo vai concordar. Ninguém vai falar, esse mundo é perfeito e não poderia ser melhor. Todos entendem uma queda. Só que, por mais que todos entendam uma queda, todos buscam redenção. Mas até o homem caído, ele acerta de alguma forma em enxergar a queda. Mas o homem caído nunca vai acertar em achar a redenção. E aí a redenção dele vai ser diversas redenções. Ele vai buscar redenção no feminismo, na igualdade entre homem e mulher. Ele vai buscar redenção no materialismo histórico, que diz que a história é movida pela luta de classes, pela opressão de quem tem poder contra o menos favorecido, e há uma luta de classes infinita, que é algo dialético que vai acontecendo momento após momento e não acaba. Então, o homem ele até pode compreender que existe uma queda, e ele busca a redenção, mas ele sempre vai errar. Ele sempre vai buscar no material. Na verdade, sempre não. Ele pode até buscar no imaterial, no transcendente. Por isso que existem religiões. Mas, sem a Bíblia, nós não temos como entender que o transcendente é o Deus das Escrituras. Então, eu só queria introduzir isso, irmãos, porque eu acho que esse ponto é importantíssimo. O homem busca a redenção. E aí, essa é o que fundamenta essa aula. Essa primeira aula que a gente vai ter agora, que está tendo, irmãos, é sobre por que a gente quer assistir filmes. Por que a gente gosta de assistir filmes? E aí, a resposta mais básica é porque o homem busca redenção. O homem, ele espera, ele busca redenção, ele busca respostas para suas perguntas. E tudo isso gira em torno da redenção que ele busca. E a gente vai ver melhor, mas os filmes falam sobre isso. Tá, irmãos? Então, essa é só eu estou só pavimentando a estrada. O que um filme bom precisa ter? Aliás, o que um filme precisa ter para ser bom? Isso é pessoal, mas o que um filme precisa ter para ser bom, irmãos? O que vocês me dizem? Um filme para ser bom, o que ele precisa ter? Ter um bom enredo, né? Tem que ter um final, de preferência, feliz, que faça sentido. Superação. Eu gosto que tenha... O Leandro falou que precisa ter porrada, tiro e bomba. Tem muitos que concordam.
A minha mãe sempre falava assim, cada vez que eu queria ver um filme de drama, né? Aquele filme que é muito bacana, Em Busca da Felicidade, A Procura da Felicidade, ela falava, não, eu não assisto. De triste já basta a vida. Então, ela sempre tinha isso. Ela não gostava de assistir filmes assim de drama, onde tinha uma história real, né? Onde o personagem passava por muitas dificuldades, porque ela foi uma pessoa que passou por muitas dificuldades, acabou me criando sozinha, então tudo isso mexia muito com ela. Então ela sempre falava, não, de triste já basta a vida, eu não vou assistir. Quem mais, irmãos? Que comédia. Precisa ser engraçado, divertido. Mais alguém, irmãos? O que vocês gostam? E aí, pessoal mesmo? Fala aí, Thiago. Personagens que a gente consegue ter empatia ou percebe que tem um certo carisma. Personagens que a gente talvez se vê neles ali, né? Pode falar. Tem que ter um bom roteiro. O que é um bom roteiro? Me explica aí. Ter um começo, meio e fim. Na minha opinião, que acabe bem. Né? Tem que ter aquele que eles chamam de plot twist, né? Alguma coisa que, de repente, você vira o jogo e, de repente, você muda o final que você menos esperava. Explode a cabeça, né? Cada um tem um gosto, né? Eu gosto de filme de herói. Eu lembro quando eu era criança, lançou um filme Karate Kid. Aí, no final do filme, todos meus amigos estavam na rua, assim, ó, lavando carro, pintando parede, porque todo mundo quer ser igual herói. Mais alguém, irmãos? Então vamos lá, vamos continuar. Eu já falei sobre isso aqui, mas eu gosto muito e eu repito. Alguém sabe o que é a jornada do herói? Ou se lembra de quando eu falei o que é isso? Alguém sabe o que é isso? Fala aí, Ricardo, você falou? Você vai falar? Eu lembro que quando você deu a aula sobre a jornada do herói, você falou até que o Rocky Balboa era o que se enquadrava perfeitamente no círculo, né? Ele é uma pessoa comum que se esforça, passa por um período ali de aprendizado, tem um mestre, supera as suas dificuldades e no final tem o clímax, né, que você colocou ali, que ou ele ganha ou ele aprende algo com aquilo no Rock, no primeiro que ele perde, né? Então ele aprende algo, se supera no filme seguinte. Então ele tem um roteiro dentro do filme onde ele é de uma pessoa comum para um herói. Joseph Campbell ele não é um crente, pelo contrário, ele é um ateu, acredito. Ele era um historiador sobre mitos, sobre mitologia. E aí ele tem uma obra extensa, ele é alguém bem reconhecido por isso. Quando eu digo que ele não é cristão, é porque ele não é mesmo. Do pouco que eu li dele, ele demonstra um ateísmo, ele é bem freudiano, né? E aí, o que ele foi, pelos seus estudos, ele foi vendo que todas as histórias, principalmente aquelas histórias antigas, aquelas histórias, por exemplo, a mitologia grega, todas elas tinham coisas em comum. E, analisando isso, estudando isso, ele montou algo que é como uma fórmula, que ele chama que é a jornada do herói. A jornada do herói seria como se fosse passos para que toda a história em algum sentido tem. Talvez não todos os passos ali muito claros, talvez não na sequência, mas a gente vai lendo o que é isso e vocês vão pensando em algum filme que vocês gostem. Pensa no filme, como isso se aplica no filme que você está aí na sua cabeça. E você vai ver que Hollywood, os cinemas no geral, eles são movidos principalmente anos 80, 90, não só lá, mas principalmente. Os filmes são baseados nisso aqui. Então, assim, existe o primeiro lá, um mundo comum. Existe um mundo comum onde começa toda a história. Então, assim, toda a história começa no cotidiano, numa situação. Toda a história não, quando eu estou falando toda, eu estou exagerando, mas existem quebras desses padrões. Mas, no geral,
e principalmente filmes de sucesso, eles seguem essa estrutura em algum nível. Então, as histórias elas começam ali num mundo comum. Imagina eu não lembro do Karate Kid como começa, mas o Daniel San lá acho que ele arruma um problema com alguém da escola lá, começa a apanhar, não é? Então, assim, ele está no mundo dele comum, tudo tranquilo. E aí, não há ali grandes problemas. Há um chamado, que é o número 2. Então, algo chama ele para a aventura. Algo chama ele para resolver um problema, para sair do comum, do simples, da paz e tranquilidade. Tá? E aí, por exemplo, no Daniel San, pode ser ali o menininho que ele está apanhando. Ele se muda, vai para uma cidade nova, coisas novas, diferentes. Depois, o 3, existe uma recusa. De começo, ele não quer isso. Ele não vai querer isso. Ele vai tentar, de alguma forma, fugir, não ir. Eu penso no Senhor dos Anéis. Eu gosto muito do Senhor dos Anéis. Então, ali, os hobbits no condado, naquele mundo tranquilo, aparece o anel que eles precisam destruir. E aí há uma recusa, ele não quer isso, mas alguma coisa ali acontece. Ali, o 4º ponto, existe um encontro com um mentor. O mentor é alguém mais sábio, um pai, alguém que não seja da família, ou um grande sábio que vai lá e vai orientá-lo, né, de que ele precisa ir, né? E aí, por exemplo, estou falando do Karate Kid, mas eu nem lembro do filme. Então, aparece o Sr. Miyagi, boa. E aí é aquela pessoa que vai orientar ele, que vai dar o empurrão para ele sair para a aventura, para a jornada, tá? Seria a primeira parte ali, o prólogo do filme. O ponto 5, travessa do primeiro limiar. Então, ali, ele aceita. Ele entra para aquele mundo, para aquela aventura. Ele parte para o desconhecido, para a dificuldade. Ele escolhe encarar aquilo. Ponto 6, ele passa por testes, dificuldades, problemas. Ele encontra aliados, então, pessoas que estão ali ajudando ele na busca, na luta, passando pelas dificuldades. Ele também encontra inimigos, pessoas que vão contra ele, contra a sua tarefa, a sua missão. Os heróis têm uma missão, né? Eles têm um porquê. Por que ele está fazendo isso? Seja para redenção, ele quer buscar a salvação para si mesmo, de algum problema, quer buscar alguma mudança para o seu povo, um povo afligido, pessoas, família. Então, quer seja para ele ou para outras pessoas, ele tem uma missão que ele partiu para tentar cumprir. O ponto 7, a caverna oculta. Ele chega por momentos difíceis. Ali, a caverna tem a ideia de reflexão, é bem platônico mesmo. De momentos onde ele vai parar ali e vai talvez até querer desistir, repensar sobre aquilo, está certo ou não. Depois ele passa por uma provação, uma grande provação. Pode ser uma grande luta. Star Wars, quem lembra? Ele vai... o Luke, no capítulo 5, lá, vai lutar contra o Darth Vader. Então, ele vai ter uma grande luta ali, que não é a luta final, mas é uma grande provação. Pode falar, Cleógenes. Um filme que veio... Bom dia, né? Um filme que eu vejo se encaixa bem nisso é o Herói de Wrexham, né? Que é Até o Último Homem, que eu vejo que ele passa realmente por todas essas etapas que você está falando, né? De resistência, de aceitação, depois de realmente fazer aquilo que precisa ser feito. Eu não conheço o filme, mas são muitos filmes. Pensa no Rei Leão, da Disney, no desenho. Pensa em desenhos, no Carros. Eu vou falar tudo da Disney, porque em casa é só o que a gente assiste. Mas desenhos da Disney, pensa em desenhos em geral, né? Filmes. Eu falei filmes dos anos 80, 90, porque isso é muito clássico. Star Wars, George Lucas. Se você assistir qualquer filme de George Lucas, é isso aqui. Indiana Jones, Star Wars, Tubarão. Esses filmes são... o George Lucas, inclusive, ele estudou com Christopher Vogler, que é um aluno desse cara, do Joseph Campbell. Então, assim, ele colocou isso, tirou do papel, né, e colocou em filme, e aí...
nos anos 80 tem os blockbusters, né, que são aqueles filmes que o pessoal virava o quarteirão assim para assistir no cinema. Então, assim, foi a época, acho que, de estouro de cinemas, de filmes clássicos, que a gente vê, por exemplo, até hoje, Star Wars saindo filme, histórias, gibi, um monte de coisa, e boneco, brinquedo, porque não é mais apenas um filme, é uma história que tomou outras proporções. Tá? Continuando, depois que ele passa por essa aprovação, ele tem uma recompensa. Então, às vezes, ele ganha uma arma, ganha um poder, uma habilidade. Ele tem uma recompensa ali que ele sai daquela vitória, que ele conquista ali. E, por mais que ele tenha passado por essa dificuldade, por esse problema, conquistado essa vitória, ainda não é a vitória final. Ele ainda não passou, não acabou ali. E aí, ponto 10, a volta, tempo de respiro. É um momento ali de paz. É um momento de, talvez, reflexão, de paz, antes da última batalha, da última dificuldade. O 11, a ressurreição, que é o teste final. Então, sabe quando parece que o vilão já tinha morrido, aí do nada ele aparece que ele ressuscitou, e aí o herói vai lá e tem que lutar de novo, e aí é a batalha final, e ali é onde realmente há o desfecho. Então, esse é o último grande desafio, é o último desafio. E aí, depois, vencendo essa batalha, ele tem o retorno para o mundo comum com o Elixir, com o presente, com o ganho da sua vitória, ali, com o que ele traz para lembrar-se da sua vitória, do que ele passou. Então, se você pensou em algum filme, com certeza ele pode não seguir os passos um a um, mas provavelmente ele tem ali usa essa base, porque isso aqui, quem estuda relações públicas não, mas marketing, coisas assim de comunicação, né? E quem estuda cinema especificamente conhece isso, já estudou isso. Então, são pontos importantes. E por que eu trouxe isso aqui? Estou falando disso aqui. A gente não está fazendo cinema e nem é um cristão que fala isso, né? Qual é a relação disso aqui? Isso aqui, irmãos, é uma demonstração clara da busca por redenção. O homem busca redenção na sua vida, nas histórias. Isso aqui eu estou falando de filmes, mas se você ler um livro, sei lá, uma história, vai ter isso aqui. Se você ler Harry Potter, se você ler Senhor dos Anéis, C.S. Lewis, ou qualquer outro livro bom, tá, irmãos? Hoje em dia, qualquer um escreve um livro e bota lá no Amazon, então, às vezes a pessoa não sabe nem o que está escrevendo, mas qualquer um filme, um livro, algo que foi bem feito, pensado, ele provavelmente vai seguir isso em algum nível. Pode falar, Ricardo. O próprio livro do Peregrino, ele segue essa rota também. É um livro cristão que conta a história de cristão, que, na verdade, ele é um protagonista, mas acho que o herói ali é Cristo, né? Mas ele segue essa linha clara. Assim. Ele encontra uma pessoa para estar junto com ele, essa pessoa morre, ele não morre, e assim vai. Tá, Ricardo, então fica que eu vou te fazer uma pergunta. O Peregrino, John Bunyan, era um puritano. 1600, 1700, não lembro. Isso aqui é do século passado. Como que ele segue isso se o Peregrino foi escrito há 200 anos antes? O que você acha? Pelo conceito de redenção mesmo, de como é a vida comum do homem. Acho que, biblicamente, criação, queda e redenção é uma lógica desde Gênesis a Apocalipse. E a vida cristã e a vida como Bunyan, até no livro que eu tenho, ele conta um pouco da história, né, Pronto. Ele fala de como que ele começou o livro, como ele terminou o livro, e muito do que ele passa na prisão, quando ele escreve O Peregrino, é a caminhada dele como cristão, né? Como ele teve como ele foi impactado pelo pecado, como isso na vida do crente
até a chegada à eternidade, ela é contínua, né? O passo a passo da vida cristã, nesse sentido. É isso. Joseph Campbell, quem disse tudo isso, ele partiu da onde? Ele pegou, por exemplo, a mitologia grega, ele viu que, mesmo numa mitologia, numa sociedade pagã como a grega, ela buscava a redenção de forma, né, bem objetiva. Ela buscava redenção nas suas histórias. E aí a gente vê os mitos gregos e a gente vê isso lá. O livro, a história mais antiga, se eu não me engano, que foi encontrado, né, é o épico de Gilgamesh, que é um texto babilônico, anterior à Bíblia, inclusive. E lá nesse texto, inclusive ateus falam sobre esse texto para tentar refutar a Bíblia, porque lá fala por exemplo, de um grande dilúvio, de uma grande inundação. E aí o Joseph Campbell fala assim, até o Gilgamesh lá, que é o texto mais antigo nessa história, a narrativa mais antiga que a gente tem, que a gente encontrou, que tem textos ali, busca isso, mostra essa busca por redenção. A Bíblia mostra um homem em queda, mostra um homem caído buscando redenção. A gente tudo, né? Pega uma história, eu estou falando de forma geral, mas pega um texto bíblico, você vai ver o homem buscando redenção. Ou, na verdade, assim, muitas vezes o homem nem busca, né? Muitas vezes Deus vem ao homem, mas o homem precisa dessa redenção. É um anseio do coração do homem. Tranquilo até aqui? Aqui, irmãos, eu vou só dar uma repassada. Isso aqui a gente vem trabalhando na escola dominical há tempos. Então, são conceitos que são importantes. Mas os mandatos de Deus. Deus nos deu um mandato cultural, social e espiritual. O mandato espiritual que o homem foi criado para adorar a Deus. E consequência desse mandato é que o homem foi criado para se relacionar com outros, com outras pessoas e com a cultura. Então, o homem, quando ele se relaciona com a cultura, se ele se relaciona da forma correta, ele glorifica a Deus, certo? Então, se a gente assiste um filme da forma correta, e aí a gente vai trabalhando isso, né? É difícil falar uma forma correta, mas se a gente entende o que a gente está fazendo, e se essa é uma forma que glorifique a Deus, então até mesmo um filme, jogar bola, ou coisas do tipo, ou, sei lá, fazer um sapato, glorifica a Deus. Ou manter relacionamentos, o mandato social, manter relacionamentos que glorifiquem a Deus é algo que Deus espera. Então, isso mostra que nada na vida do homem, não há nenhuma esfera na vida do homem que não seja religiosa, certo? Nenhuma. Então, todo homem, em tudo que ele faz, é religioso. Tá? Deixa eu dar um exemplo, irmãos. Bem rápido. Eu vou falar dois exemplos, duas pessoas, dois homens, e aí vocês vão me falar qual que é o homem religioso. Tá? O primeiro homem é um homem que crê em um Deus transcendente. Ele crê em um livro que foi dado por esse Deus que conta as verdades da existência, da vida, da salvação. E esse homem adora esse Deus transcendente em rituais, em ritos culticos, certo? Então esse é o primeiro exemplo. O segundo é um homem que trabalha muito, todos os dias, e ele chega em casa, ele tem uma família, e ele chega em casa e ele, desesperado, assim, antes de conseguir dar uma boa noite para a esposa dele, para os filhos, ele precisa chegar e ligar o computador dele para ver os rendimentos dos investimentos dele. E aí ele abriu lá, viu que estava tudo certo, que rendeu como ele esperava. E aí ele teve paz no coração dele, pôde chegar e abraçar a esposa dele, os filhos. Qual dos dois é o homem religioso? O primeiro ou o segundo? Quem acha que é o primeiro? Ninguém acha que é o primeiro?
Quem acha que é o segundo? Quem acha que é os dois? Vocês estão treinados, hein? Porque o primeiro homem, por exemplo, uma pessoa vai um de nós, vai no grupo caseiro e aí estuda, conversa, tem comunhão com os irmãos e ali ele, passando por um problema, ele sai de lá com paz. Ele, por algum motivo, algo que ele ouviu, que ele conversou, por ler a Bíblia, entender, ele sai com paz no coração dele de que ele vê que existe um Deus que provê tudo o que ele precisa e cuida dele. Esse segundo homem, ele também é um homem religioso. Ele também busca paz, busca tranquilidade, busca providência, só que ele busca no dinheiro. Ele não busca em um Deus transcendente. Essa semana eu vi uma aula do reverendo Felipe Fontes, ele falando sobre isso, e ele fala assim, quando a gente trata religião como o objeto final, então a relação com o objeto final, por exemplo, a gente crê, o pensamento comum, né, que pensa que só o primeiro exemplo é o religioso, porque ele pensa que o objeto final, que é um Deus transcendente, então se é transcendente, é religião. Mas aí ele começa a falar assim, mas e quando a gente olha para a história das religiões? Por exemplo, os indígenas que adoravam o sol e a lua. O sol e a lua não são transcendentes, eles são imanentes, eles são matéria. Então, cai por terra. O homem adora coisas transcendentes, fora da nossa realidade, Deus, né? Mas o homem adora a matéria, o homem adora o sol, o homem adora o dinheiro. O dinheiro é um Deus que traz paz, que traz tranquilidade para o coração do homem. O homem busca a providência da sua vida no dinheiro. Então, os dois são religiosos. Eu estou falando isso porque a gente tem que entender claramente que tudo na nossa vida é religioso. Então, assistir um filme, um bom filme, não é algo pecaminoso. Na verdade, a gente gosta disso, de ler um bom livro, assistir um bom filme, porque a gente busca a redenção, né? A gente busca entender a nossa realidade. Quando a gente vê filmes, você pode ver uma ficção, um mundo totalmente diferente, assim. Mas esse mundo, em alguma forma, ele vai refletir a nossa realidade. Pode não ser fisicamente, mas você vai ver um filme lá onde há problemas que você vai falar assim, não, mas esse problema também tem no meu, né? Também tem no meu mundo. Você vai ver num filme com uma outra realidade totalmente diferente, mas a relação das pessoas é muito parecida com a relação do nosso mundo. Então, assim, de alguma forma, os filmes, por mais doidos e estranhos que sejam, eles apontam para a nossa realidade, para a realidade do nosso mundo. Então, o homem busca as coisas eternas nessas histórias. O homem tem esse anseio. Tranquilo, irmãos? Então, os mandatos nos fazem crer que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Não existe nada que não seja religioso nas nossas vidas, nem na vida de ninguém. E a gente entende isso porque Deus colocou isso no nosso coração. A gente não... A Bíblia não é clara em falar como ou porquê, mas a Bíblia fala, Deus colocou, Deus nos fez a sua imagem, e isso faz com que nós tenhamos várias coisas ali, por exemplo, os atributos de Deus, que Deus nos comunica, por exemplo, uma ideia, Romanos 1 fala que nós sabemos que o homem sabe que há um Criador. Como que é isso? Não sei como que Deus fez isso, mas eu sei que isso é herdado por nós na imagem e semelhança. A gente tem isso. Todo homem compreende uma queda no mundo, uma queda, uma redenção. Todo homem espera a consumação, de alguma forma. O socialista espera na comunidade ali, no socialismo aplicado, uma redenção. E todos buscam essa consumação. Então, o homem tem muitas coisas que são inerentes no seu coração. E esse texto, irmãos, eu acho que é a base dessa aula, Eclesiastes 3:11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esta possa descobrir as obras que Deus
fez desde o princípio até o fim. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por isso que Calvino fala sobre isso, ele fala do sensus divinitatis. O homem tem um senso de Deus, de divindade. O homem tem um senso de que existe um Deus. E aí, você fala assim, não, mas e os ateus? Os ateus têm um senso de divindade. Todos têm um senso de divindade. O ateu pode ter o material, o dinheiro, né? O crente também, né? Mas o ateu principalmente pode ter o material, o dinheiro, a prosperidade como seu Deus. Ele pode ter a razão como seu Deus. Ele pode ser aquele cara que vive estudando, que busca conhecer, estudar filosofia e coisas, e entender o mundo. E aí ele acha que de uma forma... E aí normalmente são aquelas pessoas que falam assim, o que o mundo precisa? O mundo precisa de educação. Sabe? Pessoas que falam assim, o mundo, para ser melhor, precisa de educação. A redenção vem através da educação. Entende? Então, quer seja algo material ou algo transcendente, o homem tem Deus. Igual o exemplo que eu falei que o Felipe Fontes disse. O homem entende a religião, né, de forma geral, né, as pessoas entendem que religião é crer no transcendente. Mas quando a gente busca o objeto final para entender a religião, a gente vai errar, porque outros adoram o sol e ele não é transcendente. A religião, na verdade, não tem a ver com o objeto final, mas a religião tem a ver com a sua relação com o objeto. Então, qualquer relação de adoração é religião. Então, se eu me relaciono com coisas materiais, coisas imanentes desse mundo, eu adoro essas coisas. Quando elas tomam o meu coração. Quando eu adoro coisas transcendentes, sei lá, uma energia não... uma energia que não tem nenhum tipo de... Eu esqueci a palavra, mas que ela não é guiada, ela não é racional. Ou quando eu adoro um Deus criador, racional, independente, ela é transcendente. Então, minha relação com ela é de adoração. Mas quando eu me relaciono de forma a adorar, ao colocar a minha fé nas coisas materiais, como o dinheiro, eu estou adorando o dinheiro. Isso é a minha religião. Certo, irmãos? A eternidade foi colocada por Deus no coração do homem. O homem tem no seu coração muito do que Deus quis. Eternidade. Conceitos, como eu já disse, criação, queda, redenção, há um Deus, moralidade. Por que nós discutimos? Por exemplo, se eu perguntar para o William, falar assim, William, você gosta mais de sorvete de chocolate ou de morango? Aí ele vai falar, gosto de morango, eu vou falar de chocolate. E aí a gente vai ficar discutindo aqui se o de chocolate ou de morango é melhor. É uma discussão sem fundamento, porque isso é gosto. Mas se a gente ficar discutindo sobre o que é bom ou o que é mal, existe um fundamento para isso. Não é uma discussão de gosto ou de opção. Porque existe um bom e um mal em todo mundo. Na cultura ocidental, oriental e até mesmo em culturas afastadas, indígenas, não alcançadas, povos que não tiveram interação com um homem civilizado. Mas vocês entendem, irmãos? Há no coração do homem um senso de moralidade, do que é certo e do que é errado. Né? Universalmente, a morte é ruim. Universalmente. Universalmente, a família é uma coisa boa, em algum nível. Né? Para uns mais, outros menos. Então, assim, eu não estou equiparando, que é tudo igual. Mas existe ali um princípio que Deus colocou no coração de cada homem. Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Os pilares da cosmovisão que a gente tem, os mandatos. Romanos 1 fala que o homem sabe que existe um Criador. O homem, na verdade, ele nem nega isso. O que Romanos 1 fala? Que o homem troca o Criador. Romanos 1 não fala que o homem negou, não existe Criador. Romanos 1 fala que o homem troca por animais, por seres, aves, répteis. Então, o homem entende, o homem tem no seu ser, ele pode negar. E aí eu conheço
Vocês devem conhecer algum ateu que sempre que você vê ele vai querer te convencer que você está errado. Por que vocês acham que ele quer te convencer que você está errado? É porque ele está pregando, ele está te evangelizando. Porque assim, sabe o que ele pode fazer? Ele pode ficar quieto, ele pode pensar assim, ó, eu estou certo, o cara ali está errado, o Rodrigo está errado, ele crê em Deus e Deus nem existe, é só um mito social. Mas eu vou convencer ele, porque ele precisa saber da verdade. Isso é evangelizar, irmãos. Todo mundo crê em algo, crê em um Deus. Romanos 2,15 fala sobre o homem, que esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, há uma lei gravada no coração do homem. Nós não somos tábulas rasas, papéis em branco que a sociedade escreve, que a sociedade forma. Existe algum nível de formação, mas o homem não é um ser limpo, que o homem que vai ser meramente construído pela sociedade. E aí, se a sua família for boa, você vai ter um filho bom. Se a sua família for ruim, seu filho vai ser ruim. Se você mora num lugar pobre, você vai ser criado e você vai ser formado por aquele ambiente. Ou o contrário. Não existe isso, irmãos. A gente entende que há uma influência. Se não existisse, um pai não educaria um filho. Mas isso é uma influência, isso não é uma formação, uma certeza. Tá? Porque o homem é quem ele é. Ele carrega a eternidade no seu ser e nós temos as nossas particularidades. Certo? O homem busca respostas para as perguntas transcendentes. Por isso que a gente... Mais um motivo para que a gente assiste filmes, e a gente gosta de filmes. O homem busca respostas para as perguntas... Sabe aquelas perguntas filosóficas que a gente fica pensando? Deus existe? Deus não existe? O que é a verdade? Como eu posso conhecer a verdade? Eu posso realmente conhecer a verdade ou não? É algo que é inalcançável. O que é de fato a realidade? Qual é a sua natureza? O que é a verdade? Essas perguntas, irmãos, eu peguei de um livro, James Sire, fala sobre cosmovisão. Toda a cosmovisão é fundamentada sobre essas perguntas. Então, sei lá, uma cosmovisão monista, uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão ateia, todas elas precisam responder essas perguntas. Então, como tudo veio existir? Essa é uma pergunta do nosso tempo, né? Como que tudo veio existir? Foi uma explosão? Foi o acaso? Foi a história não sendo guiada e acontecimentos, eventos isolados que trouxeram tudo isso à existência? Ou foi um Deus que, ordenadamente, com um propósito, criou todas as coisas? O que é o ser humano? O ser humano é uma máquina? É um conjunto de mecanismos ali, de sistemas trabalhando puramente sem propósito? O homem é um ser que foi criado por Deus, com a eternidade no seu coração, para adorá-lo. Ou qualquer outra resposta que você possa ter. Porque é possível saber alguma coisa. Né? A gente vê no humanismo, os pensadores que falavam que a gente não pode conhecer a realidade, a gente nem sabe. A gente vê isso em filmes, né? Matrix, A Origem. O que é a realidade? Você entra na origem, lá você entra no sonho. Aquilo é a realidade? Isso é a realidade? O que é a realidade? A gente conhece a realidade? A gente está vendo o que existe ou a gente talvez nem exista? Né? Quando você começa a estudar filosofia, você pega esses caras doidos aí. Mas são perguntas que o homem busca compreender isso. É possível saber alguma coisa? Como sabemos o que é certo ou errado? Acabei de falar, né? Deus colocou uma moralidade no homem. O homem sabe o que é certo ou errado, em algum nível, né? Qual é o significado da história humana? Marx, ele acreditava, a gente pensa em Marx e a gente fica discutindo, pode um crente ser... Eu vou só jogar e sair correndo, tá, irmãos? Que eu nem vou aceitar questionamentos, mas Marx, ele falava assim, a gente pensa no pensamento marxista, dá para ser crente e de esquerda e marxista?
E aí tem essas discussões superficiais. E o pensamento de Marx era: não existe o transcendente. A base do seu pensamento, o que fundamenta, é o materialismo dialético. Ele falava o seguinte: a história é o pensamento dialético de que existe um problema, uma outra questão que se juntam, existe ali um conflito e há uma síntese ali, uma resolução dali. E a história é isso, são conflitos de opressão. Então, um oprimindo o outro, o mais poderoso oprimindo o mais fraco. Isso claramente demonstra, por exemplo, o pensamento darwinista, naturalista, de que a lei sabe quando você ouve a lei do mais forte? O mais forte sobrevive, o menos morre, perde. Então, assim, ele pensa que a história é uma série de eventos acontecendo. E esses eventos são movidos pela opressão. E aí, se você pegar ali... se eu pegar ali na superfície, eu posso até pensar em algum nível como um crente pode ser marxista. Mas se eu pego na base do seu pensamento, como que um crente pode ser conivente com a ideia de que a história é movida de um movimento dialético onde a opressão do mais fraco com o mais forte, e isso, a história é movida assim. A história é movida pelo mais forte oprimindo o mais fraco. Não existe Deus, não existe providência de Deus. Eu acho que, pensando no seu fundamento, na sua base, é impossível, né? Mas eu só... essa é uma questão, né? O que é história? Para Marx era isso. Para o crente, é a história da redenção. É a gente pensando que Deus vem restaurando todas as coisas. E são questões que nós precisamos pensar na nossa vida. O cristianismo fala sobre essas. E as histórias contadas, ou seja, os filmes, os livros, até mesmo aquela historinha, sabe, sei lá, Chapeuzinho Vermelho, que o vô conta para o neto. Todas essas histórias, as histórias buscam, em algum nível, responder questões profundas, né? Eu não preciso falar sobre transcendência para falar sobre adoração a um Deus. Então, a gente pensa, né, algo quebrado, isolado. Existe a filosofia profunda e existem as histórias. Mas os filmes falam sobre isso. Vocês conseguem pensar aí? Tudo que eu for falando, vai pensando em filmes, como isso se aplica em algum nível. Filmes que falam sobre o significado da história humana, sobre como a história tem um pensamento de Marx de uma opressão constante. A história é movida pela opressão. Eu falei, né, sobre a Odisseia de Homero, que é o texto, acho que é a história mais clássica, mais difundida, conhecida, né, tirando a Bíblia, óbvio, mas do conto do Épico de Gilgamesh, da Bíblia. Todas essas histórias buscam, tem uma demonstração da redenção. E são histórias antigas. Eu não estou falando da Bíblia como uma história, tá, irmãos? São textos antigos. E isso mostra que não é Joseph Campbell que falou que o homem busca redenção. Mas isso está nas histórias. Homero, lá na Odisseia, mostrava os conflitos, as batalhas, as lutas, e tudo que a gente falou já. O homem busca a redenção, o homem coloca a redenção. Pede para o seu filho escrever uma historinha. Sei lá, fala assim, vamos fazer um livro, você vai ilustrar, vai desenhar, e pede para ele escrever uma historinha. Você vai ver que provavelmente vai ter algum conflito, e alguma busca por resolução desse conflito. E isso, em algum nível, é uma busca por redenção. Mateus 12, 34. Vamos abrir, irmãos. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podereis falar coisas boas sendo maus?
porque a boca fala do que o coração, do que está cheio o coração. A boca fala do que o coração está cheio, né? Esse texto nos mostra, sabe quando a gente... O aconselhamento fala isso, né? Você está ouvindo uma pessoa falando e ela solta coisas assim que mostra o que o coração dela pensa. Por exemplo, quando alguém fala assim, sem meus filhos eu morro, eu não posso viver sem meus filhos. Esse é um exemplo que já foi dado, né? Mas isso mostra claramente um ídolo, porque a boca fala do que o coração está cheio. Nós falamos, como nós agimos, o que nós fazemos nos mostra o coração do homem, nos mostra as nossas crenças ali, talvez as mais profundas, talvez coisas que a gente nem diga, ou talvez coisas que a gente nem pense, assim, nem concretiza isso como uma ideia. Eu talvez nem saiba o quanto tal coisa na minha vida é um ídolo. Mas o meu coração, o que eu falo, a forma como eu falo, como eu faço, como eu ajo, tudo isso demonstra o meu coração, onde está o meu coração. Né? Conseguem imaginar, pensar exemplos? A forma como nós agimos, por exemplo, conhece alguém que é fanático por carro? O carro da pessoa, assim, é aquele carro que, sei lá, a cada 3 dias a pessoa manda lavar, aí você não pode pisar com o pé sujo, assim, não é nem meio sujo, assim, não pode pisar no carpete ali. Se você encostar, caiu alguma coisa ali, é o caos, vira guerra, assim. Isso pode demonstrar isso com certeza demonstra um ídolo ali. O que é o meu carro? O meu carro é só um meio de transporte que me serve? Ou talvez eu sirva a ele? Entende? As nossas ações mostram o que o nosso coração, o que está lá no mais profundo do nosso coração. O reverendo Cássio Silva, ele é executivo da PMT e é um dos professores lá. Ele dá um módulo que é sobre fenomenologia, né, o estudo das religiões. E ele fala sobre como entender uma religião. É muito curioso, e ele cita todas aquelas perguntas que você usou do James Sire, né? E ele fala sobre entender uma cosmovisão, e é muito curioso como ele estava contando isso na realidade dele. Ele foi para o meio de uma tribo onde não tinha nada, não tinha nenhuma explicação, não tinha nenhum estudo, ninguém conhecia a língua, e ele foi entender a vida daquela tribo. E ele disse que o Ronaldo Lidório foi o consultor dele e que ele constantemente... O reverendo Ronaldo Lidório tem um método chamado Anthropos. Tem mais de 140 perguntas para você responder e estudar aquela cultura para tentar entendê-la. E ele disse que por anos, morando no meio da tribo, ele não encontrava o Deus da tribo. Ele dizia, reverendo Ronaldo, eles não têm um Deus. E aí o reverendo Cássio disse que conversava com eles e falava, tá, mas para quem que vocês oram? Eles não oram. E o culto? Para quem? Não, eles não prestam culto. Não tem nenhum tipo de adoração, não tinha nada. Ele viveu anos naquele lugar. E ele dizia, não, cara, aqui não tem como, eles não servem nenhum Deus aqui. E o reverendo Ronaldo Lidório insistia, dizia, todo ser humano tem um Deus. Você tem que encontrar esse Deus. E aí o reverendo Cássio conta que num determinado momento, num estalo, alguém falou para ele sobre o caroço que você tem aqui no meio, o caroço da respiração. Cara, o que é o caroço da respiração? Eles estavam se referindo à alma. A ideia de a vida que há na pessoa. E quando a pessoa morre, ele falou que o índio falou para ele que o caroço da respiração sai. E aí o índio fala para ele, não, e tudo tem isso, esse caroço. Essa vida está em todas essas coisas. E ele começou a perceber, cara, tem um senso de divindade aqui. Não é um Deus nominal, não tem um culto de adoração, talvez não tenha os moldes que a gente julga ser religioso. E tantas vezes a divindade está oculta no coração. A gente olha e fala, não, mas o fulano é crente. Você tem que responder algumas perguntas. Olha 4 que o reverendo, que o pastor Cássio Silva propõe. Ele diz, quem sou eu, onde estou, o que está errado e qual a solução? É redenção. Eu estou entendendo criação, a minha identidade humana,
problema do mundo e a redenção, como resolver isso. Na vida do crente, e aí aplicando tudo que você está dizendo para nós, assim, ó, eu olho e falo, não, eu sou crente, o problema do mundo é o pecado. Mas eu vivo como se o problema do mundo, para mim, é dinheiro. Como se o que me fez ser quem eu sou é dinheiro. E o problema que eu tenho que resolver é ter dinheiro. Quem é meu Deus? Não é o Deus da Bíblia que eu professo. Então, o senso de divindade, no final, é como você lê o mundo. Né? Você está procurando algum Deus, e o que eu acho muito importante da gente pensar? Esse Deus está oculto. Não é, muitas vezes, o Deus que é professado. A pessoa diz crer em algo, mas a forma como ela interpreta o mundo, à base de onde ela veio, quem ela é, qual é o problema da sua vida e qual a solução da sua vida, aí você encontra o verdadeiro Deus, aí você encontra a idolatria. E aí uma última coisa. A gente procura jornadas de heróis que se correspondem com a nossa cosmovisão. Aí assim, ó, eu não sei se algum de vocês já assistiu o profano filme que se chama O Lobo de Wall Street. Se alguém já assistiu, se você não assistiu, não assista. Eu tive a infelicidade de assistir. E fui descobrir que várias pessoas têm esse filme como o grande filme da vida. O filme conta a história de um trapaceiro. Deixa eu dar um outro exemplo. Prenda-me se for capaz. Esse até dá para assistir. A maioria de vocês já assistiu. As pessoas veem esse filme como... Cara, o Leonardo DiCaprio lá, ele é o cara nesse filme. Ele é um enganador o tempo inteiro. Mas o Leonardo DiCaprio consegue enganar as pessoas, ter o que ele quer, e ele consegue ser uma grande pessoa. Se eu admiro e amo aquele filme, eu vejo o Leonardo DiCaprio fazendo redenção no mundo dele, e eu me identifico com aquilo, porque a minha busca de redenção é muito parecida. Porque o que eu enxergo como o problema da vida é muito parecido com o problema daquele herói. E a solução para a minha vida é muito parecida com a solução daquele herói. Se eu quero um filme, né, a Anne falou assim, minha mãe pensa isso. Eu falei, fala pro Rodrigo. Porque se eu quero um filme que não me mostre tristezas, eu entendo que o problema do mundo é ser triste, o mundo é muito duro. Eu quero um filme que me mostre coisas leves. A minha vida é procurar coisas leves. Então, eu estou interpretando o mundo dessa forma. Os filmes que eu assisto estão procurando redenção no que eu acho que está a redenção. Só que a Bíblia não é essas visões todas, né? E por que é importante isso? Todo filme carrega uma cosmovisão. Todo autor, né? Não existe filme neutro. Não existe um filme que vai contar uma história de algo neutro, de forma neutra. Na verdade, nem ninguém. Se eu conversar com a Anne aqui, com o Leandro, qualquer assunto que a gente vai tratar, não existe neutralidade. Já ouviu alguém falar assim, ó, eu vou criar o meu filho de forma neutra, aí ele vai decidir se ele quer ser isso, X, Y. Eu já ouvi. Isso, eu ouvi o reverendo Filipe Pontes falar essa semana. Isso está atrasado uns 200 anos, porque um grande pensador que influenciou muito a nossa época, Immanuel Kant, ele, há 200 anos atrás, ele lançou um livro que é a Crítica da Razão Pura. Ou seja, a razão pura, neutra. E não existe isso. Não existe, nós não somos neutros. Um filme é carregado da cosmovisão. E se o Lucas fizer um filme, não vai ser carregado da cosmovisão da Anne, vai ser da cosmovisão dele. Ele vai escrever sobre o que ele pensa, da forma como ele pensa. Ele pode escrever uma historinha de cachorrinho, mas ali no filme, quer seja nos personagens, no enredo, no drama, nas relações, no mundo, ali vai estar verdades que ele acredita, que ele espera, que ele busca. Realidades de como ele interpreta o mundo. Não importa, por mais boba que seja, se for, sei lá qual for a história, uma história infantil que você fala assim, é muito simples, né? Muito bobinho, mas está carregado de quem ele é ou o que ele acredita. Não existe neutralidade em nada, né? Na forma como nós conversamos, nos relacionamos, como ensinamos, né? Não tem como eu falar assim, eu vou ensinar meu filho de forma neutra, porque aí ele pode, sei lá, decidir por ele o que ele quer. Não existe isso, tá? Isso, tomar essa posição já demonstra que não existe a neutralidade, né? E pensa nas artes, na estética. Hoje, já viu como que a arte hoje ela tem o propósito, muitas vezes,
provocar, de causar impacto, de... quando você vê uma arte, uma pintura, tá? Aquilo lá, você não vê beleza, muitas vezes, tá? Você não vê beleza naquilo, você talvez não vê uma ideia muito clara, você vê muitas artes que são feias, são grotescas, que é causar um impacto mesmo. E aí fala muito do nosso tempo, do pensamento da nossa época. Não é neutro. Ninguém ali fala assim, ó, eu só estou fazendo, mas eu não estou me expondo aqui. Tudo que nós fazemos expõe o nosso coração, expõe a nossa cosmovisão, seja nos filmes, na literatura, seja em uma conversa. Como nós reagimos, agimos, falamos, expõe o nosso coração. Tem uma pergunta aqui, né? Quem é esse personagem? Ele parte com bravura em uma jornada ao desconhecido para salvar aqueles que estão sendo oprimidos. Seu mestre o ensina suas poderosas armas e técnicas para vencer os desafios que o espera. Ele luta batalhas, vence os desafios externos, assim como seus conflitos internos e derrota os vilões. Vitorioso, ele retorna ao ponto de partida, trazendo consigo marcas da vitória e todo o conhecimento adquirido. Nós estamos falando sobre filmes. Quem é esse personagem aqui no filme? De forma genérica. Todo filme tem esse personagem. É o herói, certo? Ele parte com bravura para uma jornada por problemas, coisas desconhecidas. Ele tem um mestre, ele tem armas, técnicas, ele vence os desafios, ele luta batalhas, conflitos internos, derrota os vilões e ele vence com as marcas da vitória, com o conhecimento adquirido. É claro, né? Essa é a história de um personagem, de um herói. Mas vocês conseguem ver que Cristo é tudo isso aqui? Ele se tornou homem, ele foi oprimido, ele tem suas armas e técnicas para vencer os desafios. Ele lutou batalhas e venceu desafios extremos que nós nem conseguimos imaginar. Ele passou por conflitos internos. Pense na tentação de Cristo, né? Pense em Jesus no Getsemane. E aí eu não estou falando assim no sentido de Jesus poderia cair. Estou falando assim nem vou entrar nesse assunto. A questão é teológica. É só olharmos como que Cristo se encaixa aqui. Ele derrotou os maiores vilões: a morte, o mundo, Satanás, o pecado. E vitorioso ele retorna ao ponto de partida, trazendo consigo as marcas da vitória e todo o conhecimento adquirido. Joseph Campbell ele fala que o herói ele é um Cristo. Ele segue de alguma forma, mas ele se compara a Cristo. Cristo, quando ele fala isso, ele não fala no sentido que tudo se espelha em Cristo. A ideia dele é que a Bíblia é uma mitologia, né? Ele é um crítico. Então ele está falando assim, o homem criou a Bíblia e criou Cristo, Jesus ali, né? Como um herói para si. Mas a gente entende que não é isso, irmãos. A gente entende que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Cristo é o herói por excelência. E todo herói, de alguma forma, busca redimir, né? Busca a redenção. Então, Cristo é a base para nós pensarmos na redenção. Tudo certo, irmãos? Alguma pergunta? Alguma questão? Por isso que a gente vem falando. Os filmes eles não falam só sobre o que a gente vê aqui, coisas, pensamentos estanques, pensamentos ali isolados. Os filmes falam sobre a transcendência da vida, falam sobre Deus, falam sobre a existência, sobre a redenção, sobre um Salvador, sobre as nossas buscas, as nossas perguntas, as nossas questões. Quem é Deus? O que é a verdade? O que é o bom, o bem e o mal? É sobre isso que os filmes falam. Você já percebeu que todos, até mesmo o homem em seu estado natural, em alguma medida percebem a queda? Foi o que a gente falou, né? A busca universal pela redenção. Então, alguns exemplos. A política. O homem busca por redenção. Os
conservadores colocam na liberdade, muitas vezes, a sua redenção. Já aqueles que creem de esquerda, creem no materialismo histórico, buscam a redenção na resolução dessa opressão, nessa opressão pelo material. O que eu disse, né? O homem, a história é uma sucessão de eventos de opressão. Então, quer seja de direita ou de esquerda, muitas vezes o homem busca a redenção na política. Movimentos sociais, feminismo, movimento negro, todos eles têm base marxista do materialismo histórico, de uma sucessão de eventos históricos onde o homem o mais fraco é oprimido pelo mais forte. E aí ele busca a redenção. O feminismo busca a redenção. Um movimento social negro busca a redenção. O movimento LGBT busca a redenção. E aí não é só isso, mas pensamentos gerais, outros pensamentos na nossa época. E aí pensamentos conservadores, pessoas que são contra o posicionamento de esquerda, eles colocam a redenção, muitas vezes, em outras coisas. Né? Na verdade, eu busco a verdade, e aí eu busco a redenção na verdade. Então, isso não é uma questão de direita ou esquerda. A gente pode ver posicionamentos muito mais claros, talvez, ali, o homem buscando redenção. Mas, de forma geral, seja de esquerda, seja de direita, seja rico ou pobre, seja quem for, brasileiro ou japonês, ele busca a redenção. Isso está no coração do homem. Ideologias, igualdade, ou direito de ser diferente, ou de ser compreendido, isso é uma busca por redenção da sua vida, do seu ser. Você pode ser o que quiser, é uma busca por redenção. É o pensamento da nossa época, sabe? Você pode ser o que você quiser. Você busca a redenção, talvez, da opressão das pessoas que vão falar que você não pode ser. Tudo isso são demonstrações do homem buscando redenção. E só para vocês pensarem, irmãos, já pensou como que... Eu não sei chutar um número, mas eu acho que a maioria dos filmes hoje falam sobre aceitação do diferente, falam sobre se sentir bem com isso. Já pensou isso? Vou te dar alguns exemplos, e vou dar os exemplos de desenho, porque é o que eu tenho assistido. Mas já pensou no Frozen? Como que ela é reprimida porque ela tem que ficar com a luva? Como que a luva é um símbolo da opressão ali, dela, com o poder dela guardado? Como que ela tem a música lá do Livre Estou, como que ela se sente livre quando ela pode sair das opressões ali. Eu estou falando de Frozen, mas deixa eu ver, pensar algum outro desenho. Hoje, os filmes, os livros falam sobre os filmes, os desenhos. E aí, para vocês pensarem como que a ideologia ou como que a TV ensina. A TV não é simplesmente lazer. A gente não vai assistir um filme, a gente não deveria, pelo menos, assistir um filme pensando assim, eu só vou me divertir, porque você está aprendendo ali. E, de novo, né, eu ouvi essa semana o reverendo Felipe Fontes falando o seguinte: quando a gente passa muito tempo recebendo respostas imanentes de perguntas transcendentes, ou seja, quando a gente, por exemplo, pergunta sobre Deus, sobre a vida, coisas que são transcendentes, e a gente só recebe resposta imanente. Então, o que é a vida? A vida é passageira, a vida acaba aqui. O que é Deus? Deus é você, Deus é o que você quiser, Deus não é nada. Deus, sabe? Quando a gente recebe muito tempo respostas imanentes de perguntas que Deus colocou no nosso coração, a tendência é que com o tempo a gente vai começar a responder de forma imanente também. Então, esse é um spoiler da próxima aula, mas o homem, a televisão, ela educa. E aí isso é para você que gosta de assistir, mas isso eu acho que é principalmente para você que é pai e que seu filho passa às vezes horas na frente da televisão. Ele está sendo educado. Mesmo assistindo Patrulha Canina, de alguma forma ele está sendo educado. E aí eu não estou nem fazendo juízo se é bom ou ruim. Eu até gosto, tá? Porque é só o que eu assisto hoje em dia, irmãos. O Lucas vai ver isso em breve. Aproveita para assistir seus filmes de terror. Sabe aquele filme que você... Depois que você tem filho, você não assiste mais filmes de terror. Ou filmes assim mais pesados. Só queria comentar que realmente essa questão da relativização,
até a arte ela foi relativizada, né? Então, os filmes, a verdade, a beleza, essa aceitação, a gente vê isso até na literatura mesmo. Eles tentam dizer hoje que o belo é feio, que o feio é belo, né? Desculpa. E a arte também, como teve aquela exposição da banana, pagaram lá valores absurdos por uma banana que estava colada com uma fita e eles diziam, isso aqui é arte. Isso não é a arte. E até a arte comunica, ela fala de redenção também, ela vai trazer toda aquela expressão, se a gente olhar para a arte antiga, né? Então, tem que ter uma beleza, a técnica que foi desenvolvida. Hoje, na nossa cultura, está dizendo não. Qualquer coisa, sem técnica nenhuma, se você jogar no papel, jogar na tela, pode ser considerado belo, pode ser considerado um talento. Então, é realmente um mundo absurdo, do inverso. Só um momento. Rodrigo, pensando no que você está abordando em redenção, né, no aspecto que todo homem busca uma salvação. Ao meu ver, desde a queda do homem, Adão, Deus rejeita o pecado, lança. E desde então o homem busca por uma aceitação. E aí a aceitação leva ele a adorar a qualquer coisa. Ele quer ser aceito a qualquer custo. Então aí eu vejo a redenção, mas eu também vejo um aspecto de aceitação. Então ele adora porque ele precisa ser aceito. E ele não sabe aquilo que ele tem que ser aceito. Então aí você tem esse paralelo, né? Então aquele que busca uma redenção, a salvação em Cristo, e conhece, e busca a salvação no Cordeiro, e todo aquele que precisa ser aceito, mas não entende, e aí busca em todas essas coisas que você vem falando, né? Então eu acho que a palavra que cabe ali também é uma questão de aceitação. Por que eu busco algo? Porque eu preciso ser aceito em algum meio, porque eu estou perdido. Então, se eu não conheço, se eu não sei aonde eu quero chegar, então eu preciso ser aceito em algum lugar. E aí eu começo a buscar em heróis, eu começo a buscar em teologias, em conceitos, e aí você se perde e fica dando voltas, né? Acho que essa é um pouquinho da visão que eu desenvolvi aí dentro do tema que você está passando. Dentro dessa parte de redenção, né? Eu tenho assim, que eu já vi de alguns colegas meus, alguma coisa assim, eles vão aos médicos para poderem parar de fumar, beber, ou parar de usar droga, e é engraçado que, dentro do que a Bíblia fala, dentro do que Paulo fala, que o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, você vendo assim, dentro de uma coisa mais âmbita, mais geral, o que vai para poder se livrar do álcool ou do cigarro ou qualquer outra coisa, o médico ele passa um substituto para ele estar usando. Porque para enganar o corpo, para dizer, com esse remédio você não vai fumar mais. Porém, é um remédio que vai agir, que por incrível que pareça, tem uns compostos parecidos do cigarro para agir no corpo da pessoa, para simplesmente ela não usar o cigarro, mas usar alguma coisa química que tem a ver com o cigarro para poder tirar essa impressão de que ele não está mais fumando. E uma vez eu vi que isso era muito forte, porque tive problemas de estômago, tive que ir no médico e falou assim, olha, aí ele deu um monte de coisa para cortar, ele falou assim, doutor, o café com leite, ele falou, não, esse é o mais perigoso. Ou você toma café, ou você toma leite. Aí eu achava engraçado que todas as vezes que eu ia na cozinha, quando eu via, eu já estava com o café na mão, com o leite já pronto. Aí eu, caramba. Aí eu pegava, largava, pegava um copo d'água e bebia. A minha mãe, o que você está fazendo? Substituto. Porque dentro da gente, é óbvio, todos que estão aqui, aqueles que Deus chamou para si, temos as nossas dificuldades, por conta do nosso pecado e tudo mais, mas a graça de Deus ainda é maior em nós, porque nós sabemos que não temos substitutos, temos Deus em nossa vida. E muito mais devemos orar por aqueles que eu conheço pessoas que vão para o candomblé, catolicismo, seixonoye, eles tentam, mas não querem Deus. Não porque não querem, porque também a gente sabe que o Espírito Santo escolhe a quem quer. E é óbvio, esse é quem o Espírito escolhe, esse vai ser liberto de tudo isso.
mas ficamos assim, entristecidos por ver que há pessoas que ainda continuam colocando substitutos na sua vida e não Deus aonde que faz a diferença. Essa é a essência mesmo, né? O homem buscar um substituto. Ele erra na redenção, né? O que o Renato falou de aceitação, isso tem muito a ver com um mandato social. O homem busca isso, viver em sociedade. Tem a ver com o anseio dele. Então, como que isso é uma verdade colocada no coração do homem? Irmãos, eu queria ler um trechinho aqui de um livro que fala sobre isso, sobre histórias, filmes, né, como um cristão lê filme. E ele fala de um ateu, né, como um ateu fala sobre assistir filmes como algo religioso. E ele erra no porquê ele fala, mas olha como isso faz sentido. Como adoradores modernos, ironicamente nos reunimos no templo das salas de cinema, templo em parênteses. Deixamos nossa oferta na bilheteria, compramos nossa pipoca ritual, silenciamos em antecipação, reverente enquanto as luzes se apagam e a mágica do celuloide tem início. Durante toda a narrativa na tela, nos identificamos com o herói, odiamos o anti-herói, exultamos vicariamente nas vitórias do drama e somos espiritualmente inspirados pela moral da história. Tudo isso enquanto acreditamos ser pessoas modernas e tecnoseculares, distantes da religião. Mesmo assim, a profundidade e a intensidade da nossa participação revelam um fervor religioso, que não é muito diferente dos zelotes religiosos. Ele está falando isso não é, ele não entende isso de forma cristã ou religiosa, assim, biblicamente, né? Mas isso faz sentido, irmãos. A gente faz sentido em algum aspecto, porque nós assistimos filmes buscando a verdade, buscando entender, interpretar a realidade, né? E aí, concluindo, irmãos, essa aula, por que a gente gosta de ver filmes, boas histórias, ler bons livros? Porque eles nos fazem perguntas, eles nos dão perguntas ou respostas sobre questões nossas, questões do nosso ser, sobre tudo que a gente já falou. O que é verdade? Deus existe? Qual é o início da história do mundo, da existência do homem? Os filmes nos mostram homens buscando a redenção, assim como nós buscando a redenção, igual o pastor falou. Nos filmes nós podemos compreender melhor as mais diversas visões de mundo e, consecutivamente, podemos entender melhor a realidade do nosso redor. Esse ponto, irmãos, é um ponto que eu quero tratar numa das próximas aulas. A questão como que um filme não é neutro. Um filme ele possui uma cosmovisão. Todo filme tem uma cosmovisão ali. Às vezes a gente não entende. A gente pode até pegar pontos, entender alguma fração ali, mas todo filme parte de uma cosmovisão. Não existe neutralidade. E, irmãos, para dar um gostinho aqui, eu queria dar uns exemplos aqui. Quem assistiu o último Coringa? Deve ter 2 anos, não sei. Sabe, que só tem o Coringa, não tem o Batman. Quem assistiu? Quem gostou? Levanta a mão. Tá. Eu não gostei, mas respeito a opinião de vocês. Mas eu vou dizer por que eu não gostei. Vocês se lembram do Coringa, da história dele? É uma demonstração ele vai construindo o herói. Na verdade, o anti-herói ali, né, o vilão. É uma construção de quem é. O filme é isso. Mostra ele no começo, trabalhando lá. Ele era um palhaço, né? Eu nem lembro, acho que ele fazia festa, não lembro o que ele fazia, mas ele era um palhaço por ofício. E aí ele começa a sofrer da vida. Ele sofre de todas as formas. E aí ele começa... Esse filme vai mostrando como ele é construído, como que aquela pessoa é formada. E é uma visão materialista, extremamente materialista, que mostra que os meios ali formam quem ele é. É por isso que eu não gosto, mas respeito se você gosta, irmãos. Para mim, o melhor Coringa que tem é o Coringa do Cavaleiro das Trevas. Eu esqueci o nome do ator.
Heath Ledger. Esse Coringa, para mim, é sensacional, porque quando você assiste o filme, ele mostra em diversos momentos, perguntam sobre ele, como tipo a origem dele, né? E cada hora ele vai falando uma coisa. Ele vai mostrando, ele não fala quem ele é. E cada hora para uma pessoa ele mostra de um jeito diferente, fala de forma diferente. E o filme vem mostrando que ele é mau porque ele é mau. Ele não é uma construção da sociedade. Ele escolheu a maldade. Ele escolheu aquilo. É uma opção dele. E eu estou falando isso porque eu quero que vocês enxerguem que não é só uma história de um vilão. Tem uma cosmovisão ali por trás. No primeiro, é uma cosmovisão extremamente materialista, de o mundo vem formando aquela pessoa. E nesse outro que eu falei, ele escolhe. Né? Eu ouvi alguém falando assim, qual a diferença do herói e do vilão? É como eles lidam com o problema. Porque pensa no Batman e pensa no Coringa. Aí o Coringa passa por um monte de problemas e ele se torna o Coringa. E o Batman, aí a pessoa fala assim, mas o Coringa passou por um monte de problemas. E o Batman? Lembra da história do Batman? Perdeu os pais, ele viu tudo aquilo, e ele teve um trauma, e ele virou Batman. Então, assim, isso fala da nossa vida. Isso fala sobre como nós escolhemos lidar com o mal, com a maldade, com o pecado, com o mundo ao nosso redor. A gente pode ficar colocando o problema na situação, no mundo. Né? Eu sou assim porque eu sou assim, por causa do mundo, porque eu passei por muitas dificuldades. Mas a gente tem um Redentor, que é Cristo. Então a gente não precisa ser isso. A gente escolhe. Nós temos... Cristo nos deu a possibilidade de viver diferente, de não sermos... Cristo nos libertou da escravidão do pecado. E aí, por isso que eu gosto muito mais desse outro Coringa. Mas é uma opinião minha. Um que é simplesmente que é mau porque ele é mau mesmo, ele demonstra isso, né? E outro exemplo, irmãos, o Homem-Aranha, é um dos meus heróis preferidos, porque eu vou dar uma descrição e vocês vão ver como isso mostra uma cosmovisão por trás. Ele é um herói fraco, né? Pelo menos no seu começo ele mostra ser fraco. Ele é imperfeito, ele demonstra que ele não queria ser herói. Várias vezes ele guarda a roupa lá de Homem-Aranha e desiste, e ele para de ser Homem-Aranha por um tempo até voltar a ser. Ele possui problemas morais, né, dúbios, assim, no sentido de... Lembra quando ele vê o assaltante lá, e aí o cara que fez mal para ele deixa o assaltante ir até roubar aquele cara, porque ele estava se vingando ali de alguma forma, e no final o tio dele morre por causa disso. Então ele tem questões de moralidade, né, de dúvidas, dificuldades, fraquezas. Ele é um herói que sente o fardo de ser quem ele é. Grandes... Como que é? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Isso. Lembra... eu não sei qual é o filme, mas tem um filme que ele vê um menininho pendurado e ele fica na dúvida se ele vai salvar ou não. No final ele salva, mas ele sente aquilo. Há uma dúvida. O filme deixa claro ali que há um conflito entre ele. Então ele é alguém fraco, que tem uma vocação para cumprir, para uma carreira para caminhar. Ele possui um senso de honra esquecido em nosso tempo. Eu acho isso também muito legal. Hoje em dia não existe mais um senso de honra. E o cristianismo prega isso. Nós devemos buscar, não honra para que nós, no sentido de sejamos honrados, mas de uma honradez de palavra, de questões do cristianismo, sabe? De sermos fiéis a Cristo e sermos reconhecidos como isso. Um senso de dever, por exemplo, sobre a morte do seu tio. Depois da morte dele, ele cria um senso de dever ali, que é muito cristão. E por que eu acho isso? Porque ele parece com um homem, e aí principalmente com um cristão, que entende as dificuldades da sua vida, o fardo, né, fardo no sentido de peso, de como é difícil ser cristão em um mundo que é contra você. Mas ele trilha, ele caminha por isso. E com suas dificuldades, né, com seus conflitos, seus problemas, mas ele é um herói que a gente se vê nele. O Ivan falou sobre isso, né? E o pastor também, como a gente
busca heróis que têm a ver com os nossos anseios, com quem nós somos, com quem nós acreditamos. Ele é um herói que eu acho que talvez seja um dos heróis mais famosos, conhecidos, queridos, por causa disso. Porque ele demonstra a fragilidade de um ser humano e, mesmo assim, ele, mesmo com suas dificuldades, ele luta para vencê-las. E por isso que eu gosto dele. Mas a gente vai trabalhar mais sobre assuntos assim, irmãos. Alguma questão? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? No Brasil, o Coringa é o herói. Você vai ver carros e motos na rua com ha, 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 ha. Quem não sabe o que é isso é o Coringa. O caminhão tem a cara do Coringa. O Coringa é o herói do brasileiro. Porque o Coringa, ele luta contra uma sociedade opressora, ele vence o cara rico. O Coringa, ele é livre, ninguém manda nele. Ele faz o que ele quer, ele toma de quem ele quer. O Coringa é assim, comumente a figura do bandido. O cara tatua um Coringa na pele. Qualquer policial hoje que veja um bandido com um Coringa tatuado, ele sabe que o símbolo do Coringa é matador de polícia. Olha o que é a figura brasileira. Então, tantas vezes o herói, o vilão se torna o herói. Eu estava falando dos filmes que a gente vê, né, como lá esqueci o nome do... Prenda-me se for capaz, ou o Lobo de Wall Street, que é um cara que ele é terrivelmente mau. E aí, olha a importância do que eu acho pensar. Talvez não é que ele tenha as mesmas mazelas do que eu, mas eu queria fazer o que ele fez. Eu não tenho coragem de trapacear, subjugar todo mundo e ficar rico milionário. Mas ele fez, ele é o cara. Eu queria ter coragem para fazer isso. Uma pergunta. Por que o meu personagem favorito é meu personagem favorito? O que eu vejo nele, o que eu vejo naquele filme que faz com que aquele filme seja meu filme favorito? Que redenção aquele cara alcançou, aquele herói alcançou e eu quero. Eu acho que isso é um negócio assim para a gente pensar muito sobre por que a gente gosta de assistir o que a gente gosta de assistir. E aí só um adendo aqui. Os meninos lá em casa, domingo passado, falaram assim, pastor, e o dorama? Por que a turma gosta tanto do dorama? Redenção. É isso, irmãos. Essa aula é uma introdução. Por que a gente gosta de assistir filmes? Não é errado assistir filmes. A gente tem que assisti-los entendendo que isso não é neutro, que isso é carregado de sentido, e entendendo... Eu agrado a Deus dessa forma, então a ideia é a gente ir construindo isso. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. Peraí, Rodrigo, fica aqui. Não combinei contigo? Tem um detalhezinho aqui. Vem cá, Rodrigo, comigo. Irmãos, quando a gente vê filme, e aí depois do filme sobe as letrinhas, não é? Aí tem sempre o spoiler. Dá um spoiler, Rodrigo, da próxima aula aqui para nós. Deixa eu pensar. É porque eu mudei, eu inverti. Eu no meio da aula aqui pensei, eu vou inverter a minha aula. Mas, pós-crédito. Mas na próxima aula eu quero pensar com os irmãos, tá bom, a gente entende que um filme não é neutro, certo? Um filme é carregado de sentido. E aí eu quero pensar o pensamento da nossa época. Nós vivemos numa sociedade pós-moderna. O que a sociedade pós-moderna pensa? A gente já falou de alguns temas, mas o que os filmes têm feito? E aí eu quero tentar aplicar deixar mais aplicado, né? Os filmes vêm desconstruindo símbolos, desconstruindo ideias, e aí a gente vai trabalhar sobre isso. Então, qual é o pensamento do nosso mundo hoje e como ele é expresso nos filmes ou em geral na arte? Pode só.